Instrumentos óticos. Antes de começar os instrumentos óticos, eu vou falar sobre a associação de lentes justapostas. A maioria dos aparelhos óticos de precisão usam uma associação de lentes para evitar a aberração cromática ou a dispersão da luz, que nós estudamos lá no prisma. Você sabe que quando a luz ocorre a refração, cada cor desvia de uma maneira diferente, então ocorre uma dispersão da luz. Para corrigir essa dispersão da luz, costuma-se usar associações de lentes. Então você tem aqui na figura, por exemplo, olha, uma lente plano-convexa com uma plano-côncava. Ao associar duas lentes ou mais, a vergência será dada pela soma das vergências das lentes separadamente. Então é bem simples, é só somar as vergências. Se você tiver uma lente, no caso aqui, nós temos uma convergente com uma divergente. A convergente seria a vergência positiva e a divergente, vergência negativa. Tá? Você iria fazer então a diferença, e você então teria a dioptria correspondente da associação. Vamos fazer um exercício de aprendizagem para ver como funciona isso. Olha, quais são as vergências das lentes A e B esquematizadas nas figuras e qual será a vergência do conjunto se elas forem colocadas justapostas. Então, no primeiro caso aí, olha, para calcular a vergência, você sabe que, solução, a vergência é 1 sobre o foco. Tá? Como o foco é 20 centímetros, então nós teremos a vergência de A vai ser 1 sobre 0,2 metros. Tá? Transformei para metro aqui já para achar a resposta em dioptria, Sistema internacional. 0,2 equivale a 2 décimos, Multiplicando invertido aqui vai dar 10 sobre 2. Então você vai ter 10 sobre 2, 5 dioptria é a vergência da lente A. Vergência da lente B é 1 sobre o foco B. O foco vale 5 centímetros, que equivale a 0,05 metros. Então a vergência vai ser menos 1 sobre 0,05. Por que do menos? É uma lente divergente. Então essa distância focal é negativa. Então ficaria negativo no denominador. Aqui eu coloquei o negativo aqui na frente da fração. Bom, isso aqui é 5 centésimos, multiplicando invertido vai dar 100 sobre 5. 100 sobre 5, 20 dioptrias, com sinal negativo devido a ser a lente divergente. Agora, e o conjunto? Qual vai ser a vergência do conjunto se você associar essas duas lentes? Vai ser simplesmente a soma das vergências. Então você vai ter a vergência do conjunto será 5 menos 20, que dará menos 15 dioptrias. Bem simples, Bom, mas você observe que as duas lentes elas estão em contato uma com a outra, não é? Pode haver uma distância entre elas. Esse tipo de problema você resolveria com esta equação aqui, tá? Só que esse conteúdo, ele não é estudado no ensino médio. Eu fiz questão de colocar aqui só para você saber que, se elas não estiverem encostadas, tem uma equação para se calcular isso. Então agora sim, vamos começar os instrumentos óticos. Denomina-se instrumento ótico toda combinação conveniente de dispositivos óticos, como espelhos, prismas e lentes capazes de fornecer imagens ampliadas de objetos muito pequenos, no caso o microscópio, imagens aproximadas de objetos muito afastados, no caso a luneta e o telescópio, e registrar imagens de objetos, tipo a máquina fotográfica, e projetar imagens reais em uma tela, no caso projetor de cinema e data show. Dependendo da imagem final conjugada pelos instrumentos óticos, estes se classificam em dois grupos: instrumento ótico de observação, que é aqueles que conjugam imagens finais virtuais, que são vistas diretamente pelo observador, como uma lupa, um microscópio e a luneta ou telescópio. E os instrumentos óticos de projeção, aqueles que conjugam imagens finais reais, que são vistas pelo observador projetadas em um anteparo,
Lembra que para você ver uma imagem real, o ideal é que ela seja projetada no anteparo, né? Como na máquina fotográfica e nos projetores em geral. Então vamos falar da lupa, né? Que ela já foi comentada lá na aula 11. A lupa ou lente de aumento, que já foi comentado na aula 11, é o mais simples dos instrumentos ópticos de observação. Ela é constituída apenas de uma lente convergente de distância focal da ordem de centímetros e que conjuga uma imagem virtual direita e maior que o objeto, desde que o mesmo esteja colocado entre o seu foco principal, o objeto, e o centro óptico da lente. Tá? Então vamos lembrar lá da aula 11, né? Normalmente a lente convergente ela te dá uma imagem real, mas quando o objeto está entre o foco-objeto, né, e o centro óptico da lente, a imagem será virtual, maior e direita, né? Então aqui você tem a imagem de uma lupa sobre um livro. Ela amplia as letras para você enxergar melhor, né? Então, para trabalhar com a lupa, nós iremos usar as equações estudadas lá na aula 11. Tá? São as mesmas equações, não tem novidade nenhuma aqui. Agora, é muito importante, tá, o estudo da lupa. Isso porque saber calcular a posição da imagem e o aumento linear na lupa é muito importante, pois ela será a ocular de nossos instrumentos ópticos de observação. Vocês vão ver que o tempo todo nós vamos estar usando uma lupa para ampliar a imagem para a gente. Então vamos ao exercício de aprendizagem. Tendo uma lupa como distância focal igual a 30 centímetros, então olha, vamos pegar aqui, ó, distância focal 30 centímetros. A que distância deve ser colocado o objeto, ou seja, eu estou procurando P, para que a imagem seja vista com um aumento 3 vezes, ou seja, aumento linear igual a 3. Então eu estou querendo calcular P. Vamos usar as equações. Olha, eu tenho 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', o aumento linear I sobre O igual a menos P' sobre P. Não é? Observe o seguinte, eu estou querendo P, tem o foco e o aumento linear. Olha, aumento linear. Aqui não tem foco. Né? Eu estou querendo P e eu tenho P'. Aqui eu tenho foco, mas eu não tenho o P' também. Tá vendo? Então eu vou ter que usar praticamente as duas equações. Aí você pode escolher qual que você vai usar primeiro, né? Eu vou pegar aqui a segunda, olha bem, eu vou calcular, eu tenho o A, tá? Eu quero achar o P, eu também não tenho P', então eu vou colocar P em função de P', ou P' em função de P. Vamos substituir ali, olha, o A é igual a menos P' sobre P, o A vale 3. Eu vou jogar 3, é menos P' sobre P, passando o P para cá, multiplicando, eu terei que P' vai ser igual a menos 3P. Né? Eu já multipliquei tudo por menos 1, né? Eu passei o sinal também. Tá? Você tem aqui então que o P' é igual a menos 3P. Esse valor de P', então eu posso jogar na primeira equação agora. Eu tenho foco. Então a primeira equação vai ser, olha, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo P' por menos 3P, eu terei que 1 sobre 30 será igual a 1 sobre P menos 1 sobre 3P. Né? O P' vale menos 3P. Eu coloquei o menos aqui na frente da fração e o 3P no denominador. Bom, como eu resolvo isso aqui? Tira-se o mínimo. Né? O mínimo aí vai dar 3P. 3P dividido por P vai dar 3 vezes 1, 3. 3P por 3P, 1 vezes 1, 1. Com sinal menos na frente, menos 1. Então eu terei que 1 sobre 30 vai ser igual a 2 sobre 3P. Olha, passo 3P para cá multiplicando, 30 para cá multiplicando, eu terei que 3P será igual a 60. Passo 3 dividindo, P será igual a 20 centímetros, é a resposta do problema. Tá bom? Vamos para outro instrumento óptico simples, que é a máquina fotográfica ou máquina digital. Tá? A gente fala instrumentos ópticos simples porque você só usa uma lente. A máquina fotográfica é constituída de uma lente convergente, denominada objetiva, e um anteparo, que é o filme da máquina fotográfica, ou sensor na máquina digital. Né? A máquina fotográfica está assumindo de uso. Né? Hoje em dia a gente tem mais a máquina digital. A máquina fotográfica vai virar peça de museu.
Do objeto real a ser fotografado, a objetiva conjuga uma imagem real, invertida e reduzida, focalizada sobre a película, que no caso é filme, ou então sensor digital, né? Então nós temos aqui na figura, olha, ela parece um pouco assim, né? O funcionamento do olho humano. Você tem o objeto, aqui você tem uma lente convergente, tá? Que vai convergir e te dar uma imagem real aqui no fundo. Onde que, né, nas máquinas antigas era o filme fotográfico, nas máquinas modernas é o sensor que vai captar a imagem, né, e transformar isso aí num sinal digital. Como é uma única lente convergente, as equações são as mesmas de lente convergente. Tá? Então, como também é um instrumento óptico simples que trabalha com uma lente convergente, usamos as mesmas equações da lupa. Vamos ver como é que isso funciona? Mais um exercício. Existem muitas máquinas fotográficas populares que utilizam uma objetiva de 35 mm, que é a distância focal de 35 mm. Determine a posição da objetiva em relação ao filme sensor. Vamos armando, né? Essas máquinas fotográficas, né? Solução, né? Populares que utilizam uma objetiva de 35 mm. Como isso é a distância focal da objetiva, vamos colocar lá, foco, 35 mm. Tá? Determine a posição da objetiva em relação ao filme, ou seja, eu estou querendo descobrir o pelinha. Tá? Porque o filme é onde que vai ser projetada a imagem. Então eu estou procurando aí qual o valor de pelinha quando a máquina está regulada para fotografar um objeto a longa distância e para um anteparo a 1 metro de distância. Bom, são dois problemas, né? Quando o objeto está a longa distância, no caso P tendendo ao infinito, ou quando o objeto está a 1 metro de distância, no caso então o P vai valer 1 metro. Então nós teremos aí dois problemas. Bom, olha que eu estou querendo o pelinha, né? E foi dado o P e o foco. Então nós vamos usar direto a equação de Gauss, olha, que é a primeira aqui, né? Nós teremos então 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'Linha. Vamos primeiro colocar o objeto lá no infinito. Então eu terei que 1 sobre F, ou seja, 1 sobre 35, será igual a 1 sobre o infinito, mais 1 sobre P'Linha. Esse 1 sobre infinito tende a zero, né? Então você vai ter que 1 sobre 35 é igual a 1 sobre P'Linha. Como eu quero o valor de P'Linha, o inverso vai ser a resposta, né? O P'Linha então será igual a 35 milímetros, ou seja, quando o objeto está no infinito, olha, a imagem está sendo formada no foco da lente, ou praticamente no foco da lente, né? Agora vamos calcular para quando o objeto tiver 1 metro de distância. Então nós vamos substituir o P1 agora por 1 metro. Tá? Mas você tem que ter cuidado porque, olha, o foco está em milímetro e o P está em metro. Tá? Ou você vai passar 1 milímetro para metro ou 1 metro para milímetro. Vamos passar 1 metro por milímetro, né? Porque aí vai simplificar tudo ali. Vai ficar 1 sobre 35 é igual a 1 metro, equivale a 1000 milímetros. Mais 1 sobre P2', né? Estou colocando P2' aqui porque é no segundo caso. Então vamos passar esse 1 sobre 1000 subtraindo. Eu vou ter que 1 sobre P2' será igual a 1 sobre 35 menos 1 sobre 1000, né? 1 sobre 1000 que veio para cá subtraindo, eu só inverti o lado aqui. Olha, vamos tirar o mínimo de 1035. Eu poderia colocar aqui 35.000, né? Porque é o produto aí, 35.000 por 35 daria 1000, né? Para resolver. Mas eu vou realmente calcular o mínimo. Se você calcular o mínimo, vai dar 7.000. Então, olha, 7.000 dividido por 35 vai dar 200 vezes 1, 200. 7.000 dividido por 1000, 7 vezes 1, 7. Então, 200 menos 7 dará 193, dividido aqui por 7.000, né? O 7.000 que está no denominador. Bom, o inverso aqui, como eu quero achar o P2', o inverso vai ser o inverso aqui. Então, vai dar 7.000 por 193. 7.000 por 193, você chega na resposta, que é aproximadamente 36,3 milímetros. Ou seja, nesse caso, né, você observa que 35 milímetros é a distância focal.
Como é que a imagem está além da distância focal, né, que era a distância até o filme? Você teve que jogar a lente mais para frente para focalizar o objeto. Tá? Observe que 36,3 está acima de 35 milímetros. Significa então que você teve que afastar a lente do filme, né? Ou seja, jogar a lente mais para frente da câmera. Microscópio composto. Bom, nós estudamos até agora instrumentos ópticos simples. O instrumento óptico simples ele usa apenas uma lente. Já o composto, nós teremos duas lentes. O microscópio composto ele é normalmente usado em laboratório, principalmente de biologia, tá? Para ver imagens ampliadas de minúsculos objetos. Ele é composto de uma associação de duas lentes convergentes, separadas de uma distância de alguns centímetros. É o que vai diferenciar o microscópio do telescópio. Tá? Vocês vão ver que o estudo dos dois são muito parecidos. Porém, o telescópio ele serve para você ver objetos muito grandes que estão muito afastados. Tá? Como eles estão muito afastados, o ângulo visual que a gente vê a olho nu é muito pequeno. Então o telescópio ele vai aumentar esse ângulo visual para você enxergar um planeta ou uma estrela mais próximo. Como se estivesse mais próximo, né? Porque você vai estar vendo ele aí com um ângulo visual maior. Tá? Já o microscópio não, ele serve para você ver minúsculos objetos, mas porém esses objetos vão estar perto de você. Nós também iremos aumentar o ângulo visual, tá? Porque são objetos que a olho nu você não vê, e aumentando o ângulo visual você passa a enxergar esses objetos. Então, como eu falei, são duas lentes. Eu vou mostrar a primeira lente, tá? Como funciona, para você entender bem a função de cada lente. Essa primeira lente aí nós vamos chamar ela de objetiva. Tá? A objetiva, o objeto, né, que você quer ver, vai ficar entre o foco e o ponto antiprincipal da objetiva. Como é uma lente convergente, aí é o caso da lupa, né? A lente convergente, nós construímos as imagens lá na aula 11 e 12, né? Você sabe que quando o objeto está entre o foco e o ponto antiprincipal, a imagem será maior, né? Real, maior e invertida. Tá? Toda imagem real é invertida, né? E essa imagem vai aparecer além do ponto antiprincipal. Então vamos construir aqui, olha, você coloca então o objeto que você quer ver, né, entre o foco e o ponto antiprincipal da primeira lente, da objetiva. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal vai refratar passando pelo foco, imagem. E todo raio que passa pelo ponto antiprincipal, ele segue direto. O cruzamento desses dois raios você terá a imagem. Então aqui, olha, nós estamos tendo a primeira imagem. Observa que ela já é bem ampliada em relação ao objeto. Tá? Então o que você faz agora? Com essa primeira imagem, você vai colocar agora a segunda lente próximo dessa primeira imagem. Essa segunda lente também é convergente, que nós iremos chamar de ocular, que vai funcionar como uma lupa. Tá vendo? A lupa, né, quando você coloca o objeto entre o foco, né, observa que esse aqui é o foco da lupa. Olha, eu vou voltar aqui, ó. Estou colocando, tá vendo? Tirando e colocando. Aqui você vai ter o foco da segunda lente, né, que no caso vai funcionar como uma lupa, que é a ocular. O objeto estando entre o foco e o centro óptico dessa lente, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma imagem virtual e ampliada. Tá? Então, vamos construir essa imagem aqui. Olha, todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refratar passando pelo foco imagem. Então você vai ter ali o foco imagem. E todo o raio que passa pelo ponto antiprincipal segue reto. Esses dois raios vão estar se divergindo, né? Então você vê, para você construir a imagem, você vai ter que pegar o prolongamento desses dois raios. Prolongando esses dois raios, você vai ter aqui no cruzamento deles a
imagem. Olha como é que a imagem ficou bem maior do que o objeto. Tá? Então você vai ter a objetiva, já amplia a imagem. Essa primeira imagem que você tem da objetiva aqui passa a ser um objeto real para a ocular. A ocular funciona como uma lupa, ela vai ampliar a imagem desse objeto aqui, né? Jogando essa imagem aqui, olha, nessa posição e bem maior do que o objeto. Então o microscópio composto ele pode proporcionar um aumento de até 2000 vezes. E é fácil concluir também que o aumento total será o produto do primeiro aumento pelo segundo aumento, né? Você está trabalhando com lentes, o primeiro aumento I sobre O, né? Tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, vai ser um aumento linear. Então você vê aqui, é um aumento linear, você está aumentando aqui numa dimensão só. Tá? O primeiro aumento. Então vamos supor que essa primeira lente aí tenha aumentado o tamanho do objeto em 10 vezes. E a segunda lente aumenta o tamanho desse objeto aqui, que seria a nossa primeira imagem, em 20 vezes. Olha, 20 vezes 10 vai dar 200. Quer dizer que a imagem final aqui vai ser 200 vezes maior que o objeto original que você estava vendo. Então é bem simples, né? Basta você multiplicar o aumento da objetiva com o aumento da ocular. Ok? E para você fazer os cálculos de onde vai surgir aí a primeira imagem, você vai usar a equação de Gauss. Tá? É normal, é um estudo aí de lentes. Então eu estou mostrando aqui o esquema, tá, do microscópio composto. Você tem aqui o azulzinho a objetiva e o azulzinho aqui em cima o ocular. Tá? Normalmente a lâmina, que é onde você coloca, você pode colocar saliva ou então uma folha para estudar as células da folha. Essa lâmina é colocada aqui e normalmente tem uma fonte de luz embaixo para iluminar a lâmina, para que esse objeto fique bem iluminado, para que você enxergue com facilidade. Tá? Então você tem aqui a lâmina, né, com o objeto, a objetiva, que já vai ampliar essa imagem, aqui é a primeira imagem sendo formada, e aqui é o ocular, que funciona como uma lupa, né, que vai ampliar essa imagem para você. Então são duas lentes convergentes. A primeira, o objeto fica entre o foco e o ponto antiprincipal da lente, e a segunda, o objeto vai ficar entre o foco e o centro óptico da lente. Aqui é o esquema, né? O mesmo esquema que eu fiz na outra, só que lá eu fiz o esquema na horizontal, aqui é o esquema na vertical. Tá? Você tem aqui o objeto que você quer ver, a primeira lente, a primeira imagem. Aqui então você vai ter o ocular, né? Que vai estar ampliando essa primeira imagem e você vai estar vendo a imagem final ampliada aqui. E aqui é um piolho visto num microscópio. Tá, nesse microscópio comum aí. Eu coloquei o endereço do YouTube aqui, que é interessante, tá? Isso aqui é um vídeo, tá? Você vê o piolho se movendo. Então, para quem curte biologia aí, de repente é interessante. Dá uma chegadinha nesse endereço que você vai ver isso. Aqui é um microscópio antigo, tá? Você observa o seguinte, que a primeira lente aqui, eles usavam uma lupa aqui fora. Olha. Você tem aqui a ocular, tá? E o objetivo era usar uma lupa mesmo, que você aproximava aqui do objeto, da lâmina, né? Tá? E tem microscópios simples também que eles usam, em vez de uma lâmpada, espelho. Tá? Pega a luz do sol, por exemplo, ou uma luz forte, externa, reflete no espelho aqui, olha, e joga a luz para a lâmina, né, que vai estar aqui para ser estudada. Então vamos ao exercício de aprendizagem. No microscópio composto, a distância focal da objetiva vale meio centímetro e da ocular 5 centímetros. Vamos pegar esses dados, né? A distância focal da objetiva, meio centímetro, e da ocular, 5 centímetros. Estando certo que o objeto está 0,52 centímetros da objetiva, então olha, a distância do objeto ao objetivo é P, né? P1, 0,52 centímetros da objetiva. E sabendo que a distância entre as lentes vale 16 centímetros, então eu vou colocar simplesmente aqui distância, tá? Entre as duas lentes.
16 centímetros. Determine a distância da ocular à imagem final. Tá, o que é isso então? A ocular é a última lente, né? Que está próxima do olho. Eu vou querer descobrir o P' 2. E na letra B eu quero saber os aumentos lineares da objetiva, da ocular e do microscópio. Então eu vou querer saber A1, né, que é da objetiva, o A2 que vai ser da ocular e o aumento total que vai ser o produto das duas, que é o aumento total do microscópio. Então primeiro vamos formar a imagem da objetiva, da primeira lente. Tá? Usando a equação de Gauss, você tem que 1 sobre o foco da objetiva será igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P'1. Tá? Então vamos ver que distância que a imagem vai estar dessa objetiva. A primeira imagem, né? Então nós temos o foco da objetiva ali é meio centímetro, então você vai ter 1 sobre meio é igual a 1 sobre P1, que vale 0,52, mais 1 sobre P'1. Bom, não estou preocupando com a unidade, porque está tudo em centímetro aqui. Eu vou passar esse 1 sobre 0,52 para o primeiro membro, subtraindo, né? E invertendo os membros aí. Então você vai ter 1 sobre 0,5 menos 1 sobre 0,52. Olha, 0,5 aqui é meio, né? 1 sobre 2 multiplicando invertido aqui vai dar 2, menos 0,52 é 52 centésimos, multiplica invertido 100 sobre 52. Tira o mínimo aqui agora, o mínimo dá 52. 52 dividido por 1, 52 vezes 2, 104. Menos 52 por 52 vai dar 1 vezes 100, 100. 104 menos 100, 4. 4 sobre 52. Né? Você tem aqui 1 sobre P'1. Então quanto que vai valer P'1? 52 dividido por 4. 52 dividido por 4 vale 13. Então nós temos aí que a primeira imagem ela vai estar a 13 centímetros da objetiva. Ok? Bom, a ocular vai estar vendo essa imagem. Como a ocular está a 16 centímetros da objetiva, vamos montar um esqueminha aqui para você entender melhor. Olha só, o objeto estava a 0,52 centímetros da objetiva. A primeira imagem vai ser formada a 13 centímetros da objetiva. A ocular estava a 16 centímetros da objetiva. Então, olha só, esse aqui passa a ser um objeto para ocular que vai estar a uma distância de apenas 3 centímetros da ocular aqui. Tá vendo? É o que falta aqui. Então você vai ter um objeto agora que está a 3 centímetros da ocular. Nós vamos chamar isso de P2, essa distância. Então, trabalhando agora com a equação de Gauss para ocular. 1 sobre o foco do ocular será igual a 1 sobre P2 mais 1 sobre P'2. Vamos substituir o foco do ocular aqui, ó, 5 centímetros. Então, você vai ter 1 sobre 5. O P2, 3, né? Porque você vai estar 3 centímetros aqui, ó, a imagem aqui, né? Que passa a ser objeto para ocular, vai estar a 3 centímetros. Eu quero calcular o valor de P'2, que vai ser a resposta da letra A, que é a distância que a imagem vai se formar em relação à ocular. Então eu vou passar 1/3 para cá subtraindo, eu terei, olha, 1 sobre P'2 será igual a 1/5 menos 1/3. Vamos tirar o mínimo ali de 5 e 3, vai dar 15. 15 por 5 vai dar 3 vezes 1, 3, né? 15 por 5, 3 vezes 1, 3. 15 por 3, 5 vezes 1, 5. Só que com sinal menos na frente, menos 5. 3 menos 5 menos 2, dividido por 15. O inverso aqui vai ser o inverso aqui. Então vai ser menos 15 sobre 2, que vai dar menos 7,5 centímetros. Imagem virtual. Observe aqui agora, olha, isso aqui é importante. É uma imagem virtual. Só que é uma imagem virtual para a ocular, né? Ou seja, essa imagem vai ser formada aqui, olha, virtual, né? Ela vai ficar grande, ela 7,5 centímetros. Aliás, ela vai estar aqui, né? Antes da objetiva. Ela não vai ser formada depois da objetiva, não. Aqui, ó, antes da objetiva. Ela vai ser formada uma imagem grande aqui, tá? Agora, aí a gente tem aquela ideia, toda imagem virtual é direita. Realmente, né, aqui a imagem vai ser direita, mas com relação à segunda imagem que você tem aqui, né? Observe que o objeto estava aqui, ó, de cabeça para cima, aqui o objeto está de cabeça para baixo.
E a imagem virtual aqui vai estar de cabeça para baixo. Ela é direita, mas de cabeça para baixo, porque o objeto já estava de cabeça para baixo. Tá? Mas você observa que é uma imagem invertida em relação ao objeto que você estava vendo. Em relação ao objeto que você estava vendo, é uma imagem invertida. Tá? Então vamos agora para a letra B. Os aumentos lineares. Então eu vou calcular primeiro o aumento linear da objetiva, tá? Da primeira lente, A1. Que o aumento é I sobre O, que é menos P' sobre P. Né? Então eu pegaria o I1 aqui. Ok? Só que eu não tenho o tamanho da imagem e tamanho do objeto, vamos trabalhar com P' e P. Olha, o P' aqui, né, que seria o P'1, dividido por P, que é o P primeiro lá, olha, é o P1. Tá? Então eu vou ter aqui, olha, P' seria 13, e dividido por P, que vale 0,52. Então vamos lá, olha, o aumento 1 será igual a menos 13 dividido por 0,52. Isso aqui é 52 sobre 100, né? Você multiplica invertido aqui, vai dar 1.300 dividido por 52. Aí é só fazer o cálculo, 1.300 por 52 vai dar 25. Então o primeiro aumento, aí a primeira lente aumentou o objeto em 25 vezes. O negativo aqui mostra que está invertida a imagem. Né? Vamos calcular agora o segundo aumento, o aumento da ocular. O aumento da ocular, você tem I2 sobre O2, que é igual a menos P'2 sobre P2. Né? Quem é o P'2? É a resposta final aqui. Ó. Vai estar menos 7,5 centímetros da ocular. E que distância que ela estava inicialmente da ocular, que é o P2? É esses 3 centímetros aqui. Ó. Então você vai ter menos 7,5 dividido por 3. Menos 7,5 dividido por 3. Não esqueça de repetir o sinal menos aqui na frente. Né? Vai dar positivo agora. Olha. 7,5 dividido por 3 vai dar 2,5. Ok? Então a ocular vai pegar essa primeira imagem e multiplicar ela por 2,5, né? Vai aumentar ela 2 vezes e meio. Qual será o aumento total, então, agora? Olha, será o primeiro aumento vezes o segundo aumento. Ou seja, vai ser 25 vezes 2,5. Tá? O negativo aí que te mostra que a imagem final está invertida. Tá? 25 vezes 2,5 vai dar 62,5. Ou seja, a imagem final está 62 vezes e meia maior do que o objeto que você estava observando aqui. E é uma imagem invertida em relação ao objeto. E é também uma imagem virtual, né? Porque você está vendo ela pela ocular e a ocular vai te dar uma imagem virtual. Então vamos agora ver a luneta astronômica. Lunetas são instrumentos ópticos úteis para observar objetos situados a uma distância muito grande ou infinitamente afastados. Quando destinadas a observações de astros, recebe o nome de luneta astronômica. O funcionamento é basicamente o mesmo do microscópio composto. A diferença é que sua objetiva é bem maior, distância focal da ordem de metros, tá? A objetiva ser bem maior aqui não é o tamanho da lente não, tá? É com relação à distância focal. A distância focal é bem maior, né? O raio de curvatura da lente é bem maior. Ela vai ter uma dioptria menor, né? Porque a lente, quando tem um raio pequeno, ela vai ter um foco mais próximo, né, uma dioptria maior, né, poder de ampliar maior. A distância focal é da ordem de metros, enquanto a ocular se mantém a distância focal da ordem de centímetros, ou seja, a ocular vai continuar fazendo papel de lupa, como você tinha lá no microscópio. Tá? Aqui então no telescópio você tem a objetiva, com o foco já numa distância focal maior, né, na ordem de metros, e a ocular, que continua sendo aquela lupa
com o foco na ordem de centímetros aí. Ela vai ampliar essa primeira imagem que nós vamos que a objetiva vai estar fornecendo, né? A objetiva vai fornecer uma primeira imagem e a ocular vai ampliar essa primeira imagem. Tá? Então você vê que o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Não tem sentido falarmos de aumento linear, pois o tamanho real do astro ou estrela é muito maior que a imagem final obtida. Que você vai falar assim, eu estou ampliando o tamanho da Lua. Né? Não é ampliar linearmente, porque a Lua você sabe que é muito maior. A gente vê a Lua num ângulo visual pequeno, né, que a gente vê aí normalmente, porque ela está muito distante. Então nós temos um ângulo visual menor. Então nós vamos estar ampliando esse ângulo visual. Quando você observa um planeta, por exemplo, o planeta parece uma estrela. Tá? É um pontinho no céu. Nós vamos aumentar o ângulo visual de maneira que você enxergue uma esferinha pequenininha e os detalhes. Né? Portanto, usamos a ideia de aumento do ângulo visual G. Tá? Esse G pode ser A, tá? Qualquer letra. Tá? No caso aqui eu preferi usar a letra G. Ou aumento angular. A luneta apenas aproxima a imagem de um corpo celeste longínquo. Né? Você vai ter essa ideia de aproximação. Na verdade, ela vai estar aumentando o ângulo visual. Né? Aumentou o ângulo visual, você tem a ideia de aproximação. Tá? Então nós teremos o seguinte, esse G vai ser a tangente de beta por tangente de alfa. Quem é a tangente de beta? Já é a imagem com um ângulo visual maior, tá? A imagem aumentada. E a tangente de alfa vai ser o ângulo visual, então, né? Quer dizer, o alfa é o ângulo visual que você vai estar enxergando um planeta. Que o ângulo visual normalmente é muito pequeno quando você está trabalhando com planetas, tá? Que é praticamente um ponto que você tem ali. É um ângulo visual realmente muito pequeno. Na aula 11 de ótica, vimos que quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente convergente, a imagem será virtual e ampliada. Olha o que eu estou falando aí no caso da lupa, né? Você está ampliando. Então você, quando coloca o objeto muito próximo ali da lupa, né, entre o foco e o centro óptico, você vai ter uma imagem virtual e ampliada. E quanto mais próximo do foco estiver, maior será essa imagem virtual. Tá, você sabe, né? Depois eu vou mostrar o esquema. Quando você encosta o objeto na lupa, ele vai ter o mesmo tamanho. A imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto. À medida que você vai indo para o foco, essa imagem vai ampliando. Tá? Então, quanto mais próximo do foco o objeto estiver, maior será a imagem virtual. Portanto, na luneta, se fizermos o foco da ocular coincidir com o foco da objetiva, teremos um aumento teórico máximo, que chamamos de aumento nominal. Olha, eu falo um aumento teórico máximo pelo seguinte, eu estou falando de foco, e você sabe que quando você coloca o objeto no foco de uma lente, né, no caso da lente convergente aí, a imagem ela vai embaralhar, vai dar aquela imagem própria. Tá? Então a gente fala esse aumento nominal pelo seguinte, aliás, não é aumento nominal que a gente fala, aumento nominal é o nome, né? A gente fala um aumento teórico, né? Porque vai tender ao foco ali. Se você colocar o objeto próximo do foco, você vai ter a maior imagem que você vai conseguir aí, né? Tá? Não pode ser exatamente em cima do foco. Mas nominalmente a gente coloca isso na equação para mostrar assim, olha, você conseguiria no máximo aproximadamente esse aumento. Ok? Por isso que nós vamos chamar isso aí de nominal. Então você não vai poder usar sempre isso não. Tá? Isso aí é só no caso de eu perguntar, tá? Qual é o aumento nominal, qual é o aumento máximo que você conseguiria ter usando essas duas lentes. Ok? Eu tenho que te dar aí as características da lente, né? Vamos reforçar isso que eu estou falando aí nesse esqueminha, tá? Que eu fiz lá na aula 11, né? Eu mostro o objeto andando e a imagem sendo formada. Você tem a lente convergente. Então, no caso, eu vou estar falando aí da objetiva, tá? Olha, o objeto, quando está no infinito, você vai ter uma imagem praticamente no foco. Tá? Então você, quando está olhando uma luneta astronômica aí, né? O planeta está muito longe. A primeira imagem que a objetiva vai dar do planeta praticamente vai estar no foco dessa objetiva. Ok? Então, à medida que o objeto vem aproximando, né? Lembra lá, a imagem vai aumentando.
não é? Até quando o objeto chega no ponto antiprincipal, você vai ter uma imagem do mesmo tamanho. Entre o ponto antiprincipal e o foco, a imagem continua aumentando. Até chegar no foco, você tem uma imagem imprópria. E agora sim eu vou falar da ocular. Porque a ocular, o objeto vai estar próximo dela. Tá? Então a objetiva vai te dar uma imagem lá perto do foco. Ok? Aí a ocular vai aproximar, né, um pouquinho mais essa imagem. Eu andei um pouquinho além do foco aqui. Aí você já passa a ter uma imagem virtual e ampliada. A ocular vai fazer isso com a primeira imagem da objetiva. Ela vai ampliar essa primeira imagem. Tá? Então você vê que à medida que o objeto vai aproximando da ocular, a imagem vem diminuindo também. Tá? A imagem ali ela vem diminuindo. Então é aquele negócio, quando eu falo em aumento nominal, eu vou colocar o objeto praticamente no foco da ocular. Tá? Então isso a gente chama de aumento nominal, porque eu sei que no foco, na verdade, eu vou ter uma imagem própria, né? Não seria uma imagem virtual aí para você estar vendo. Ok? Então vamos a esse esquema aqui. Eu tenho a objetiva e a ocular, tá? Elas estão distantes aí, né? Uma da outra, e você vai estar observando um planeta que está lá no infinito. Então, olha, eu vou representar só um raio, tá? Para construir uma imagem ali parecida, porque a imagem praticamente ela é feita no foco e é uma imagem muito pequena aqui. Tá ok? Então eu vou estar representando com apenas um raio, aquele raio que passa pelo centro óptico da lente. Tá? Esse ângulo alfa aqui é um ângulo que você vê o planeta, né? Você está olhando a parte de cima e a parte de baixo do planeta, né? Seria um ângulo de abertura ali, tá? Seria esse ângulo alfa. Olha, como um raio de luz passa direto aqui, eu teria esse ângulo alfa aqui, gerando essa imagem aqui no foco. Aí a ocular vai ver essa imagem e vai ampliar essa imagem, né? Ou seja, o raio que passa pelo centro óptico da ocular aqui, tá? Vai estar então ampliando essa imagem. Eu não estou representando o segundo raio aqui, né? Você teria uma imagem ampliada aqui. Ok? Eu quero só mostrar o seguinte, porque o ângulo visual é esse aqui, né? E você teria então algo em comum aqui, olha, para alfa e para beta. Tá? Que é o cateto oposto, que é exatamente para a ocular aqui, o cateto oposto aqui seria o objeto para ocular, né? E para a objetiva é a imagem, aqui olha, é a imagem da objetiva. Então esse cateto oposto aqui é o mesmo. Então quando você pega a fórmula, né, você vai ter aqui ó, o L, cateto oposto de alfa e de beta. Você vai ter o foco A, né, que é o foco da objetiva, ele está aqui, ó. E o foco da ocular é o cateto adjacente aqui, ó, de beta aqui, né? O foco da objetiva é o cateto adjacente de alfa. E D é a extensão da luneta na condição nominal, né? Naquele caso da ampliação máxima. Então o que nós teríamos aí? Como o aumento é dado por tangente de beta por tangente de alfa, quem é a tangente de beta? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser então L dividido por FB. Tá? E a tangente de alfa? Cateto oposto, que é L dividido por cateto adjacente, que vai ser FA. Ok? Então você vai ter aí ó, L sobre FB dividido por L sobre FA. Multiplicando invertido aqui, L com L você pode simplificar. E aí então você vai ter que esse aumento vai ser dado por foco de A dividido por foco de B. Tá? Então esse é o aumento nominal. É o aumento máximo que a luneta poderia te fornecer aí. Então nós temos aí, olha, o aumento máximo nominal é o foco da objetiva dividido pelo foco da ocular. Tá, gente? Olha, volta a afirmar, é aumento máximo porque, na verdade, você vai ver que você pode movimentar a ocular. Para você focalizar, ter uma imagem nítida, você movimenta a ocular para frente ou para trás.
Tá? Então, quando você movimenta o ocular, o foco do ocular não vai variar. Ele vai estar na mesma distância do ocular. Você vai estar aumentando ou diminuindo a distância da primeira imagem aqui para o ocular. Tá? Isso vai te dar aumentos diferentes aí. Então isso aqui que a gente chama então de um aumento nominal, né? Que seria um aumento máximo, quando você faz essa razão do foco da objetiva para o foco do ocular aí. Então nós temos aí que é um aumento nominal ou aumento máximo teórico. Ok, aqui então você tem um esqueminha, né? É a primeira imagem aqui, ó, sendo formada pela objetiva, e a ocular, que funciona como uma lupa, aumenta a segunda imagem aqui. Observe que quanto menor o foco da ocular, maior a divergência da lente, maior será o aumento visual. Olha só. Tá? Observa nessa fórmula aqui, né? Quanto maior o foco do objetivo também, ou seja, quanto mais reta for o objetivo aqui, né? Maior distância focal, ok? Da objetiva, maior vai ser o aumento. Ou seja, se você pudesse ter uma objetiva de 2 km de foco, né? Você já teria um aumento razoável para a primeira imagem aqui, tá bom? Mas isso aí é complicado, né? Mas e o foco? O foco, quanto menor o foco, observa que ele está no denominador. Quanto menor o foco, maior o aumento também. E menor o foco, maior é a divergência, né? 1 sobre F ali. Ok? Então uma ocular com uma divergência grande vai te dar uma ampliação maior. Ok? Normalmente as lunetas, né, elas têm vários oculares que você pode trocar, dependendo do que você está querendo ver. E você também não pode esquecer que a distância, né, para aquele aumento máximo, não, para o aumento nominal, a distância entre as duas lentes vai ser o foco da objetiva mais o foco da ocular. Um outro detalhe que você deve observar é que no nosso esquema a imagem é invertida. Você observou? Não, se você está vendo um planeta aqui, essa imagem que você vai estar vendo aqui é igual lá no microscópio. É uma imagem invertida. Ok? Então, se você usar uma luneta astronômica para observar paisagens terrestres, você verá tudo invertido, de cabeça para baixo. Para que isso não ocorra, acrescenta-se à luneta astronômica um dispositivo óptico chamado veículo, cuja função é desinverter a imagem recebida da objetiva. Com essa modificação, o instrumento passa a se chamar luneta terrestre. Então olha só que interessante, né? A gente usa, na verdade, é um prisma de reflexão total. Ou então você poderia usar aí um espelho plano, tá? De maneira que você pega essa imagem e joga essa imagem em outra direção. E aí você vai ver essa imagem direita, tá? Normalmente nos telescópios, você vai ter aqui na ponta esse prisma, tá? Ele faz um prisma de reflexão total, né? Ele vai fazer a imagem girar em 90 graus. Se você não tivesse esse veículo, você teria que agachar aqui para ver a imagem ali na luneta, né? E essa imagem estaria de cabeça para baixo. Então observe aí nessas duas imagens na tela, tá? Eu estou mostrando aí a luneta astronômica. Ela não tem essa pecinha aí, né, de 90 graus na ocular para inverter a imagem. E na luneta terrestre você já tem essa pecinha para que a imagem seja invertida. Aqui no binóculo você vai entender melhor, né, como ocorre essa inversão. Olha, o binóculo corresponde a duas lunetas terrestres acopladas para que o observador possa usar a visão binocular e assim ter noção de profundidade. Em cada uma das lunetas se utilizam dois prismas como veículos. Tá? Olha bem como é que vai funcionar aqui. Você tem aqui a lente que é objetiva no binóculo. Então essa lente vai inverter a imagem seria de cabeça para baixo. E inverter ela também na horizontal. Ela inverte tanto na vertical quanto na horizontal. Esse primeiro prisma aqui, tá vendo? Ele estaria invertendo a imagem na horizontal para você. Você recebe uma imagem toda invertida, ele já estaria corrigindo a imagem na horizontal. E o segundo prisma, ele vai estar numa posição mais acima aqui, vai estar invertendo a imagem na vertical.
Ok? Então você tem dois prismas e aí sim você vai ter a ocular. Tá? Quanto mais esse raio de luz passear aqui dentro, melhor, tá? Ou seja, quanto maior a distância entre a objetiva e a ocular, melhor. Vai funcionar igual a luneta astronômica aqui. Tá? Você tem a objetiva, a uma certa distância da objetiva você tem a ocular. Quanto maior essa distância aqui, melhor, maior ampliação você vai ter. É lógico que vai depender também da divergência do ocular, né? Você tem que ter uma boa ocular aqui. Quando eu falo luneta astronômica ou luneta terrestre, é praticamente a mesma coisa, tá? Porque dá para você olhar os astros com uma luneta terrestre, sem problema algum. O problema é quando você vai olhar paisagens urbanas com uma luneta astronômica. Porque como ela vai inverter a imagem, você vai ver um prédio, por exemplo, de cabeça para baixo. E isso vai incomodar, né? Mas, na verdade, o funcionamento das duas são praticamente idênticos. Você só tem aí esse prisma, né, de reflexão total para inverter a imagem. A diferença é essa. Bom, agora vamos ver a luneta de Galileu. Tá? A luneta de Galileu, na verdade, foi para ser uma luneta terrestre. Ele quis inverter a imagem, mas para isso ele usou uma lente divergente na ocular. E ele conseguiu inverter a imagem assim. Como funciona? Olha bem, eu vou mostrar direto no esquema aqui que está explicado. Tá? Você tem lá o objeto que você quer ver, que está no infinito. Você tem aqui a objetiva, você sabe que a objetiva vai inverter a primeira imagem. Tá vendo? Antes da formação dessa primeira imagem, o Galileu ele colocou uma lente divergente. Tá vendo? Então o que acontece? O raio de luz que vinha aqui, olha, ele vai divergir quando ele bate nessa segunda lente. Divergindo aqui, olha, o prolongamento vai te dar essa imagem aqui. Tá? Então vai ser uma imagem aqui, vai ser uma imagem virtual, né? Porque é o prolongamento aqui, só que vai ser uma imagem direita, ela não vai estar invertida. Então, na hora de você resolver esse tipo de problema, tá? Você tem que ter muita atenção pelo seguinte: observe que a objetiva te daria uma imagem nesta posição. E aí você tem que enxergar essa imagem como objeto que essa ocular está vendo. Tá? E observe que esse objeto é um objeto virtual. Né? Vamos lá na definição de virtual, né? Prolongamento dos raios que entram no sistema óptico. Olha aqui. O prolongamento deles vai te dar essa imagem aqui, que no caso vai ser o objeto, né? Desculpa, é o objeto. Prolongamento dos raios que entram. Então vai ser um ponto objeto virtual para a lente divergente. Tá? Nós não fizemos nenhum problema assim, né? Mas no exemplo, tá? Eu vou dar daqui a pouco aí o exercício de aprendizagem, você vai ver como é que trabalha com isso. Por quê? Como é um objeto virtual, a distância P do objeto até a lente vai ser negativo. Nós não fizemos nenhum problema com P negativo, né? Até lá em lentes. Normalmente a gente usa o P positivo, né? Você coloca o objeto na frente da lente. Aqui o objeto está atrás da lente. Então o que vai mudar é isso, tá? Porque a lente, sendo divergente, continua com foco negativo. Simplesmente o P vai ser negativo também, tá? E aí então você vai achar um F' aí, vai ser negativo também. Você vai achar o P', né? Você vai achar um P' negativo também, que você vai ter aqui uma imagem virtual, ok? Então lá a gente vai ver como é que funciona isso. É uma lente, quer dizer, é uma luneta que vai inverter a imagem, ok? Sem usar o prisma aí para inversão. Ele vai usar a própria ocular, uma lente divergente. Agora vamos ver o telescópio. O que é o telescópio? A diferença entre o telescópio e a luneta é o seguinte, que a objetiva é um espelho côncavo. Tá? O telescópio, a luz entra aqui, né, é aberto, tá? É tipo um cano aberto. A luz vai entrar por esse cano, vai bater nesse espelho côncavo, que é convergente, né? Lembre-se que a lente
objetiva, ela é uma lente convergente. Aqui vai ser um espelho côncavo, ou seja, o espelho convergente. Esse espelho vai então convergir a imagem para o foco. Antes de chegar no foco aqui, olha, eles colocam aqui um espelho, tá vendo? O foco seria aqui. Eles colocam um espelho plano aqui, pode ser um prisma também, tá? De reflexão total, onde, colocando assim a 45 graus, né, você vai ter a imagem aqui, olha, desviada em 90 graus. Tá? E aqui então você vai colocar a ocular. A ocular é uma lente convergente normal, que vai funcionar como se fosse a lupa. Ok? Qual é a vantagem do telescópio usando espelho? É que você evita a dispersão da luz. Aquela dispersão da luz que nós falamos lá no prisma, né? Que cada cor desvia numa direção diferente. Tá? Você passando por duas lentes, você vai ter duas refrações. Então ocorre uma dispersão da luz. No telescópio você evita essa dispersão porque um deles não é a lente, né? O que está convergindo a imagem é um espelho. E no espelho você não vai ter dispersão da luz. Tá? Então a imagem do telescópio ela é melhor do que a imagem da luneta. Então aqui, ó, nessa imagem do telescópio você vê, ele tem uma abertura aqui, tá vendo? Não tem lente aqui. No fundo dele é que vai ter um espelho. Tá? Ele não tem lente, aqui você tem essa abertura, né? O espelho côncavo vai refletir, aqui você vai ter um prisma que não aparece aqui, o prisma está exatamente aqui dentro, na direção dessa ocular aqui, e aqui você enxerga então o ocular, que é onde você vai colocar o olho aqui para enxergar o que o telescópio está mirando aí. Essa outra pecinha aqui é tipo uma mira, tá? É igual na luneta também, né? Você tem uma lunetinha menor aqui, né? Que é para mirar no astro que você está querendo ver, né? Então é tipo uma mira. Então vamos ao exercício de aprendizagem. A distância entre a objetiva e a ocular de uma luneta astronômica que visa uma estrela vale 1,60 m. Olha, 1,60 m é a distância entre as duas lentes. Tá? Sabe-se que a objetiva tem 1,40 m de distância focal. Então vamos notar isso. O foco da objetiva é 1,40 m. E que a imagem final da estrela está a 1,20 m da ocular. Então, olha, como a imagem final é pelinha, né? A imagem final com relação ao ocular. Então você vai ter que o pelinha da ocular é 1,20 m. Tá bom? Agora olha só. A imagem da objetiva você sabe que vai ser formada, como você está vendo aí uma estrela, a imagem da objetiva vai ser formada praticamente no foco da objetiva. A distância entre as duas lentes não é 1,60 m? Se o foco da objetiva está a 1,40 m, o que significa isso? Que esse foco vai estar a 0,20 metros da ocular. Essa primeira imagem ela é objeto para o ocular. Esse objeto para o ocular vai estar a 0,20 metros da ocular, ou seja, o P da ocular é 0,20. Está explicado aqui, tá no texto. Como a primeira imagem é formada no foco da objetiva, que está a 1,40 m, e a objetiva está a 1,60 m da ocular, conclui-se que, então, o P da ocular, né, a distância do objeto até a ocular, que seria a primeira imagem até a ocular, vale 0,20 metros. Eu quero saber na letra A, qual é a distância focal da ocular, o foco da ocular. Então, para calcular o foco da ocular, nós vamos usar a equação de Gauss. 1 sobre o foco da ocular é igual a 1 sobre o P da ocular, mais 1 sobre P' da ocular. O foco da ocular eu não conheço, eu quero descobrir, né? Então eu vou ter que 1 sobre o foco da ocular é igual a 1 sobre o P da ocular, que vale 0,20, ou 0,2, né? Menos 1 sobre P' da ocular. Olha, o P' da ocular aqui, olha, vale 1,20 m, né? Eu não frisei lá, lembra-se que a ocular vai te dar uma imagem virtual. Como ela vai te dar uma imagem virtual, é negativo, né?
O P' do ocular aqui tem que ser negativo. Por isso desse sinal menos aqui. Então o que você vai ter aqui? Menos 1 sobre 1,2. Bom, 0,2 é 2 décimos, né? Invertendo aqui vai dar 10 sobre 2, 5. Então nós teremos aqui, ó, 5 menos 1,2 vai dar 12 décimos, invertendo 10 sobre 12. Que aí aqui agora você pode tirar o mínimo, né? O mínimo aí vai dar 12. 12 dividido por 1, 12 vezes 5, 60. Menos 12 por 12, 1. Vezes 10, 10. 60 menos 10, 50. Então vai dar 1 sobre o foco da ocular. É 50 sobre 12. O inverso dela vai dar 12 sobre 50. 12 sobre 50, o foco da ocular vai valer 0,24. Na letra B, eu peço um aumento visual nominal máximo da luneta. Olha, eu estou pedindo aí aquele aumento máximo, não é um aumento que esse problema aqui está tendo. Eu estou pedindo aquele G, né? Que é a tangente de beta pela tangente de alfa. Então, olha, desenvolvendo, você vai ter aí, né? O G vai ser o foco da objetiva dividido pelo foco da ocular. Tá? Como você já tem os dois focos aí, é só substituir. Olha, o foco da objetiva é 1,40, né? Vale 1,40, e o foco da ocular 0,24. Fazendo a razão aí, né, a divisão, você vai ter 5,83. O que significa isso? Né? Que essa luneta conseguiria ter um aumento angular visual aí 5,83 vezes maior. Agora outro problema, tá? Esse problema aqui, ele vai lembrar a luneta de Galileu, tá? Porque você vai ter aqui uma lente objetiva convergente e a ocular vai ser uma lente divergente, ok? O telescópio, tá? Eu não estou fazendo nenhum de telescópio, mas na lista provavelmente vai ter. É idêntico à luneta, tá? Você simplesmente vai colocar o objetivo como um espelho. Ok? E a objetiva vai estar a uma certa distância da ocular. Você faz como se fosse uma luneta, não tem diferença nenhuma. Então vamos ver isso aqui. Olha, uma pequena luneta consiste em uma lente objetiva convergente de distância focal, foco da objetiva 35 centímetros. Vou colocar isso, né? Solução aí, o foco da objetiva 35 centímetros. E de uma lente ocular divergente, atenção com isso, de distância focal menos 5 centímetros. Aqui o autor foi bonzinho, já até colocou o sinal, né? Mas você saberia que é um foco negativo. As duas lentes estão separadas por uma distância de 30 centímetros, a distância entre as duas lentes, como ilustrado na figura a seguir, tá? Engoliu a figura aqui. Um objeto é colocado sobre o eixo óptico da luneta, à esquerda da objetiva. Olha, você tem um objetivo aqui, o objeto foi colocado aqui, distando x da mesma. Calcule a posição da imagem final desse objeto medida em relação ao centro da lente ocular. Eu vou querer então pelinha final. Vai ser o pelinha 1, que aqui eu coloquei 1. Esse pelinha 1 eu poderia chamar de pelinha 2 também. Ou seja, eu quero o pelinha da ocular e sei que o P da objetiva vale 40 centímetros. Olha, como esse objeto está a 40 centímetros, você contar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais aqui, né? Quer dizer que cada parte dessa é 5 centímetros. Tá, aí vamos usar a equação de Gauss para resolver o problema. Olha, eu coloquei aqui cada parte 5 centímetros, a equação de Gauss. Onde vai estar a primeira imagem, né? A imagem que a objetiva vai dar. Olha, o foco da objetiva foi dado aqui, 35 centímetros, então você tem aí 1 sobre o foco, 1 sobre 35 é igual. A posição do objeto, né? A posição do objeto em relação à objetiva vai ser de 40 centímetros, então 1 sobre 40 mais 1 sobre pelinha da objetiva. Olha, o objetivo então vai colocar essa imagem aonde? Vamos fazer a conta aqui, ó, 1 sobre 35, vou passar 1 sobre 40 subtraindo. Tá? Então você vai ter aí, olha, 1 sobre 35 menos 1 sobre 40. Tirando o mínimo aí, você vai ter 280. 280, você poderia até fazer o produto também, né? 40 vezes 35 daria um número maior, né? Em vez de tirar o mínimo aí. Mas eu tirei o mínimo. 280 dividido por 35 vai dar 8. 8 vezes 1, 8.
280 dividido por 40 vai dar 7 vezes 1, 7 com sinal menos, né, que você vai repetir ali. 8 menos 7 vai dar 1. Então, nesse segundo membro aí você vai ter 1 sobre 280. Como o P' do objetivo é o inverso aí, né, você vai inverter o 280 ali também. Você vai ter então que o P' do objetivo é 280 centímetros. Olha bem, 280 centímetros é muito além da ocular. Tá? A ocular aí, ela vai estar a uma distância de apenas 30 centímetros. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Você vai ter que subtrair, né? Ou seja, a primeira imagem aqui para ocular, ela vai estar além de quanto aí? Você vai ter aí a distância que é 30 centímetros e a primeira imagem vai estar a 280 centímetros. Então você vai ter que subtrair, né, o 30 de 280 aí. Ou seja, olha só, a imagem vai ser formada bem aqui além, né, da ocular. A ocular vai divergir esse raio, né, porque é uma lente divergente. Então vamos ver onde que vai estar esse objeto, então, né, que seria a primeira imagem para a ocular. Você vai ter que o P da ocular, então, vai ser o P' da objetiva, onde que esse P' foi dado aqui em 280 centímetros, é a imagem, né, em relação à objetiva, menos os 30 centímetros, que era a distância entre as duas. 280 menos 30, 250 centímetros. Ou seja, a posição da imagem da objetiva para a ocular é 250 centímetros além. Mas a imagem não vai ser aquele ponto-objeto virtual para a ocular? Tá vendo? É cheio de pegadinha aqui. Como vai ser um ponto-objeto virtual, esse 250 centímetros tem que ser negativo. Então você vai ter, na verdade, que o P da ocular vai ser menos 250 centímetros. É um ponto-objeto virtual. Substituindo isso na equação de Gauss, olha, 1 sobre o foco da ocular é 1 sobre P da ocular, mais 1 sobre P' da ocular. Eu quero calcular esse P' da ocular aqui, ó. Então vamos substituir aí, né, o foco da ocular, que vale menos 5, né, que eu tinha colocado aqui, chamando de F1 aqui, ó, menos 5 centímetros. O P da ocular é menos 250, substituir aqui, olha, eu quero descobrir o P' da ocular aqui. Tá? Ou seja, a distância da imagem em relação à ocular. Vou passar 1 sobre 250 negativo somando para o segundo membro. Tá? Então eu vou ter aqui 1 sobre 250, esse menos 1/5 aqui vai repetir, né? Ok? Eu passei um 250 para cá trocando o sinal. 1/5 mantive o sinal, inverti tudo depois. Tira o mínimo de 255, vai dar 250. 250 por 250, 1 vezes 1, 1. 250 dividido por 5 vai dar 50. 50 vezes 1, 50 com sinal negativo ali. Então você terá que 1 sobre o P' da ocular é menos 49 sobre 250. Então P' da ocular vai ser 250 dividido por 49, que vai dar 5,1 centímetros com sinal negativo. Esse sinal negativo mostra que a imagem é virtual. Ok? Então olha só, a imagem seria formada um pouquinho aqui, ó, antes, né, da direita para a esquerda, aqui, ó, um pouquinho antes aqui desse tracinho. Ou seja, vai cortar aqui um pouquinho antes dele ali, ó. A imagem estaria sendo formada aqui, né? Se você fosse representar aí o cruzamento direitinho. Menos 5,1, você teria uma imagem aqui. Como está bem perto da lente, você teria aí um ângulo visual aí, tá, para compensar aí. Instrumentos óticos de projeção. Bom, existem vários instrumentos óticos de projeção, tá? O funcionamento é bem parecido entre eles. Eu coloquei um bem completo aqui para você entender. Essa parte da lâmpada aqui, tá? Que você vai ter um reforço, aqui você tem lâmpada e espelhos, costuma às vezes não ter, tá? Em instrumentos óticos de projeção. Costuma às vezes ser mais simples. Mas aqui eu estou pegando um bem completo, tá, para você ver, tá? Porque se não tiver isso aqui, seria uma coisa mais simples, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. Então, a finalidade dos instrumentos óticos de projeção é você projetar numa parede ampliado uma imagem.
de algo que você está querendo ver. Tá? Então o que nós temos aqui? Eu coloquei aqui o projetor, tá? Eu estou exagerando também aqui no tamanho, né? Normalmente a tela é bem maior do que o projetor, tá? Então está fora de escala aqui, mas é mais para você entender realmente. Olha, nós temos então aqui o seguinte, 1 e 3 são espelhos côncavos. Você vai entender já já o porquê. Tá? 1 e 3 espelhos côncavos. Esse 2 é a lâmpada, é uma lâmpada bem forte. O objetivo aqui é fazer uma projeção numa tela bem grande. Ok? Então quanto mais forte a lâmpada, melhor aí. E o que é colocado aqui? Olha só, essa lâmpada ela se encontra no centro de curvatura do espelho 3. Isso por quê? Vamos dar uma pausa aqui. Lembra lá quando eu dei espelhos esféricos, eu expliquei sobre o farol do carro. Do farol do carro, a lâmpada tem um chapéuzinho na frente. Esse chapéuzinho, que no caso é esse espelho 3 aqui, o centro de curvatura do espelho 3 vai estar exatamente onde está o filamento da lâmpada aqui. Por quê? Toda a luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho 3 vai refletir sobre si mesmo. Então essa luz irá voltar e irá bater no espelho de trás, que é o espelho 1. Por que se faz isso? Essa luz aqui, olha, você estaria perdendo grande parte dela. Você vê a luz, ela se propaga em todas as direções. Então a luz que está vindo para baixo aqui, a luz que está indo para cima, você está perdendo. Tá? Então toda essa luz que viria para frente aqui, ela está sendo obrigada a ser jogada para o espelho de trás. E aí vem o espelho de trás, olha. O espelho de trás, tá? A lâmpada vai estar no foco do espelho 1. Tá? O que significa isso? Como a lâmpada está no foco do espelho 1, todo o raio de luz que passa pelo foco irá refletir paralelo ao eixo principal. Então, ele vai fazer com que toda essa luz aqui, não só a luz que está indo para trás, como toda a luz que está sendo refletida nesse espelho da frente, seja jogada paralela ao eixo principal. Seja jogada para frente. É assim que funciona o farol do carro, né? Joga toda a luz para frente. Então ele aproveita, ele concentra toda a luz sendo produzida pela lâmpada 2, sendo jogada para frente aqui. E aí você vai ter aqui no número 4 um condensador óptico. Para que serve esse condensador óptico? Para concentrar mais ainda essa luz e jogar aqui, olha, nesse canhão aqui, onde você vai ter o objeto que você quer projetar. Tá? Então você tem aqui, normalmente é feito com duas lentes convergentes, tá? Porque olha lá, ele vai convergir, tá? Converge aqui, aqui vai convergir outra vez, aí o raio sai paralelo aqui. Observa que você está concentrando a luz numa região menor aqui. Então essa luz vai ficar mais intensa. É uma forma de você intensificar mais ainda, ou seja, aumentar a potência dessa iluminação aqui. Tá? Então aqui você vai ter o objeto que vai ser projetado, né? Aí eu coloquei aqui uma abertura, né? Poderia ser um filme passando por aqui, poderia ser um slide, né? O slide estaria fixo aqui. Tá? A diferença entre slide e o cinema, né? O slide é fixo e o cinema vai passar aqui. Ou então poderia até ser uma tela de LCD, né? Que é uma tela transparente, e você estaria passando alguma coisa aí que vai ser projetada, aí no caso aí de um data show. Ok? Data Show tem diversas tecnologias diferentes, tá? Uma delas poderia ser isso, uma tela de LCD. Normalmente quando é uma tela de LCD aqui, você não tem todo esse aparato de reforço de luz, porque aquece muito. Tá? Essa luz toda sendo concentrada aqui vai haver aquecimento muito grande, e a tela de LCD não aguentaria. Então teria que ser uma iluminação mais simples, de maneira que você não aquecesse tanto o sistema aí. E aí, logo depois você vai ter então o objeto, né, ser projetado, que está aqui nesse número 5 aqui, tá? É exatamente nessa canaleta aqui, você vai ter aqui o objeto que você quer projetar. E o número 6 é a lente convergente. Essa lente convergente que vai ampliar a imagem na tela aí. Tá? Então o ideal é que esse objeto esteja entre o foco e o ponto antiprincipal da lente. Tá? Porque aí você vai ter uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Né? Você observa que o objeto é colocado aqui de cabeça para baixo. Tá? Você vai ver um slide, por exemplo, você tem que colocar o slide aqui de cabeça para baixo
para que a lente inverta e aí vai aparecer lá na tela de projeção de maneira correta, né? De cabeça para cima, normal lá. E aí então lembrando que na realidade, né, quanto maior a imagem aqui, o ideal é que você tenha uma iluminação bem forte. Tá? Porque se você tiver uma iluminação fraca aqui, tipo um data show, com simplesmente uma lâmpada, tá? De forma a projetar, você também não pode ampliar muito, a não ser que você tenha um ambiente muito escuro. Tá? Porque quanto mais você amplia, maior você vai ter distribuição de iluminação aqui. Mais fraco vai ficar essa iluminação, né? Quando você joga essa tela mais próxima aqui da lente, você vai ter uma iluminação mais forte, mas em compensação a imagem vai ficar menor também, né? Então vamos ao último exercício de aprendizagem. Tá acabando a aula, que a aula acabou ficando longa, né? Instrumentos óticos é muito grande. Olha, um projetor de slides tem lente de distância focal igual a 10 centímetros. Vamos anotar isso na solução. Distância focal 10 centímetros. Ao se focalizar a imagem, o slide é posicionado a 10,4 centímetros da lente, ou seja, P, né? P 10,4 centímetros. Faça um esquema que represente o objeto, a lente e a imagem formada. Bom, então você vai notar o seguinte aqui, né? O foco está a 10 centímetros e o objeto está a 10,4 centímetros. Então você vê, está além do foco, né? Então fazendo um esquema aqui, olha, você vai colocar o objeto além do foco. Você tem um objeto aqui que vai ser projetado, tá bom? Bom, e como é que a gente produz essa imagem? Você poderia colocar o objeto aqui também de cabeça para baixo, você que sabe, tanto faz, tá? A imagem aqui vai ser projetada de cabeça para baixo. O objeto estando aqui, como é que a gente constrói essa imagem? Todo raio que incide paralelo ao eixo principal irá refratar passando pelo foco imagem. Todo raio que passa pelo centro óptico da lente vai seguir reto. Então você tem ali a imagem formada, ampliada, né? Uma imagem real, invertida e maior. Está feita a imagem aí. Agora vamos para a letra B. Qual a distância da tela até a lente, para que a imagem fique bem focalizada? Então vamos calcular aí o P', não é? Onde que a imagem vai ser focalizada do jeito que está aí no esquema. Então usando a equação de Gauss, você tem que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco vale 10 centímetros, olha, está tudo em centímetro aí, então não vou preocupar com a unidade. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P. O P vale 10,4 mais 1 sobre P'. Passa 1 sobre 10,4 subtraindo, vai estar 1/10 menos 1 sobre 10,4. Bom, tirar o mínimo aqui, né? Você tem vírgula aqui, olha. Tirar o mínimo, vou fazer o produto dos dois, então. 10 vezes 10,4, 104. Tá? 104 dividido por 10 vai dar 10,4 vezes 1, 10,4. Menos 104 por 10,4 vai dar 10 vezes 1, 10. Então 104 menos 10 vai dar 0,4. Então você vai ter que 1 sobre P' é igual a 0,4 dividido por 104. Como P' é o inverso aqui, você vai inverter aqui também. P' vai ser 104 dividido por 4/10. Bom, 4/10 vai dar 1040 dividido por 4, né? 1040 por 4, 260 centímetros. Olha, 260 centímetros, então, é a resposta do problema. Ou seja, passando para metro, 2,6 metros. As duas respostas aqui são aceitas, né? Bom, termino a ótica por aqui, tá? Próxima aula aí eu vou entrar em ondulatória. Nós vamos começar a estudar ondas. Tem aí a lista de exercícios em anexo, né, que eu vou deixar para vocês. E eu sugiro também que você tente resolver os problemas de instrumentos ópticos que está lá na parte de exercícios do site. Tá? Os exercícios lá são diferentes dos exercícios da lista proposta aí de fixação para você. Então, até a próxima aula.